Então, a próxima atividade eu vou moderar junto com a doutora Andréa London. A doutora Andréa London é editora do Boletim Cardiologia do Exercício e ergometrista da Rede DOR. Andréa, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na 21ª imersão do DERCAD para falar sobre moderar esse colóquio, né, sobre cardiologia do exercício em tempos de pandemia. 2020 está sendo um ano desafiador para todos nós por conta da pandemia do Covid, e acho que os assuntos que compõem esse colóquio foram muito bem pensados e um prazer muito grande estar aqui ajudando nessa discussão. Então, vamos chamar a doutora Cláudia Lúcia Barros de Castro, que é mestre em cardiologia pelo Fundão, diretora técnica da Clinimex, médica-chefe do setor de condicionamento físico e reabilitação cardiovascular do Fundão, do Hospital Clementino Cairo Filho, e diretora financeira do DERCAD, que vai nos falar sobre reabilitação cardíaca domiciliar e telereabilitação. Qual o cenário atual e o futuro? Cláudia, 10 minutos, eu te aviso com 1 minuto. Ok, bom dia a todos. Estão me escutando bem aí? Cláudia? Oi, está me escutando? Alô? Alô? Não estou te ouvindo. Agora estou te vendo. Ah, está me vendo, está me escutando. Mas não estou te ouvindo muito bem. Não está me ouvindo bem? E agora, está me ouvindo melhor? Agora sim. Deixa eu mudar aqui para um maiorzinho aqui, que é bom. Peraí. Teste antes. Agora? E agora estão me escutando bem? Alô? Mais ou menos. Mais ou menos? Bom, vou tentar falar. Vamos lá. Vou tentar falar alto, então, tá? Muito bem. Muito obrigada, Andréia, Pablo, né, por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês de um tema que eu gosto muito e que trabalho com isso, que é a reabilitação cardíaca, né? Então, a pergunta é sobre a questão da telereabilitação, reabilitação domiciliar, né? Qual foi o papel dela agora nessa pandemia e quais são as perspectivas futuras em relação a ela, né? Com a pandemia, né, todos os serviços de reabilitação se viram a necessidade de interromper suas atividades presenciais, né, pelo risco de contaminação, ainda mais que essa população é uma população complexa e de maior risco de complicações pela Covid, né. Então, todos os serviços se viram obrigados a fecharem seus atendimentos presenciais, apesar de entendermos a necessidade desses indivíduos se permanecerem fisicamente ativos, né, não só pelas suas doenças de base, mas também para estar minimizando os riscos de complicações diante de uma possível Covid-19, né? E a Organização Mundial de Saúde, o Colégio Americano de Medicina Esportiva e outras entidades médicas reforçaram desde o início a necessidade dos indivíduos se manterem fisicamente ativos, né? E definições do Conselho Federal de Medicina e do próprio Senado Federal, né, liberando a telemedicina no momento da pandemia, né, permitiu também que a gente pudesse estar criando ferramentas para tentar acompanhar esses pacientes de uma forma à distância, né? Então, em posse de tudo isso, né, nessa necessidade de estar acompanhando esses clientes, de estar mantendo eles fisicamente ativos, mas sem poder ter o contato presencial, né, surgiu-se, então, a telereabilitação, ou a reabilitação domiciliar orientada, né? Tem vários nomes para estar designando isso, né? Não tem ainda um consenso em relação a como chamar desta forma, mas documento recente do DERC, né, que é o nosso departamento a nível nacional, né, o Departamento de Ergometria, Reabilitação e Cardiologia Esportiva da Sociedade Brasileira de Cardiologia, coloca o termo de telereabilitação e reabilitação domiciliar nesse momento da pandemia, né? A preocupação fica em como está fazendo esse atendimento de pacientes tão graves, às vezes, né, onde a gente estava sempre presencial, monitorando de uma forma contínua ali aquele indivíduo, e como está fazendo isso pela telinha, né, porque a forma que se encontrou foi essa forma que a gente está encontrando aqui também, por exemplo, para imersão, né, não podemos nos reunir presencialmente, então estamos através da telinha aqui fazendo
isso, seja a tela do celular, seja a tela do computador, essa foi a forma que a gente encontrou de acessar os clientes da reabilitação cardíaca, né? Então, algumas recomendações importantes são feitas em relação a esse tipo de atendimento, né? Que junta-se, né, a necessidade de ter uma possibilidade de um atendimento de emergência, né? Então isso evitar que um idoso frágil esteja se exercitando sozinho em casa, porque pode haver alguma intercorrência, então é necessário que alguém acuda a ele, né? A gente à distância não vai poder estar fazendo isso, né? A necessidade de reduzir a intensidade de esforço para aqueles pacientes de maior risco, né? Então reduzindo, em alguns casos, bastante a intensidade do esforço, mas evitando o sedentarismo completo desse indivíduo durante a pandemia, né? E algum grau de monitorização, né? Então, como que nós fizemos, né? A Clinimex, né, desde o momento em que foi interrompido as atividades presenciais, a gente criou esse programa de telereabilitação, né? A gente chama, na verdade, de um programa de exercício domiciliar orientado, né? E a gente faz ligações para esses indivíduos através de telechamada, vídeo, né? Onde o médico participa desse momento inicial, conversando com o cliente, vendo os sinais vitais dele. Muitos deles têm em casa essa disponibilidade de aparelho de pressão, de frequencímetro, de saturação, né? A saturação de oxigênio, por exemplo, foi um item que quase todos compraram no início da pandemia, né? Quando houve a relação entre saturação de oxigênio e gravidade da Covid, então todos se equiparam, né, com o oxímetro, né? O que nos ajuda bastante, porque não só vê a saturação, mas também vê a frequência cardíaca. E a partir desses dados e da identificação de nenhuma contraindicação formal para a prática de exercício naquele dia, inicia-se a sessão de exercício à distância, né? A gente tem tentado fazer as séries online, isso o indivíduo posiciona seu celular de uma forma que a gente enxergue ele perfeitamente e ele faz os exercícios orientados pela equipe, né? Para que a gente pudesse ter um bom desenvolvimento disso, a gente gravou quase 200 vídeos com os exercícios que os indivíduos já estão acostumados a fazerem na clínica. Criamos um site apropriado para isso, para que o cliente pudesse estar entrando na sua casa, nos informando os seus dados, informando quando tinha feito exercício, como tinha feito, quando tinha feito fora do nosso ambiente, teoricamente supervisionado ali pela telemedicina. E, enfim, estamos tentando cada vez mais aprimorar e melhorar essa forma de atendimento, né? Agora, de um a 2 meses para cá, né, apesar a pandemia no Brasil ainda estar muito preocupante, com números bastante elevados de número de casos, número de óbitos, né? Mas de 1 a 2 meses para cá, vários serviços abriram as suas portas, né? E a Clinimex também abriu agora em agosto, e o que a gente observa é que mesmo com a abertura, muitos dos clientes ainda preferem fazer esse isolamento físico mais rigoroso, né? Ainda pelo receio de uma contaminação, né? Apesar de todos os serviços de reabilitação que abriram com as normas sanitárias, né? Com todos os cuidados, com EPIs, uso de máscara, tentando minimizar. Mas a ida ao serviço, ao centro de reabilitação, né? Esse momento pode também ser um momento de maior risco para esses indivíduos e, por conta disso, muitos optaram por ainda se manter em casa, né? Então, para tentar responder para vocês, né, o que é o cenário atual e o cenário futuro, né? Acho que assim, o cenário atual ainda estamos no momento híbrido, né? Onde algumas pessoas, alguns clientes ainda permanecem em casa, seguindo orientações do permaneça em casa, mas mesmo assim conseguindo fazer as suas atividades físicas, e alguns clientes já voltando ao presencial, né? O que a gente pôde observar nesse retorno é que a grande maioria que se manteve bem fisicamente ativo perdeu muito a sua capacidade funcional, né? Quer dizer, conseguiram manter praticamente as cargas parecidas com o que faziam em março, né? Com alguma diminuição, né? E aqueles indivíduos que, porventura, não aderiram ao programa domiciliar, resolveram fazer por si só uma caminhada de vez em quando, e que estão voltando agora ao presencial, essas sim perderam bastante sua condição física, né? Mostrando que o programa domiciliar pode nos ajudar nesse sentido. E quando a gente pensa em perspectivas futuras, né, o que eu penso em relação a isso é que o Brasil é
um território muito grande, onde os serviços de saúde são extremamente desiguais, e quando a gente fala de centros de reabilitações, mais ainda, né? Temos poucos centros de reabilitação no Brasil, de um modo geral, a grande maioria nas capitais, com frequência a gente vê nas reuniões do DERCAD, dos simpósios do DERCAD, né, os médicos do interior perguntarem como reabilitar aquele paciente no interior, já que eles não têm nenhum centro de reabilitação local. E talvez a telereabilitação, né, a orientação à distância, possa ser uma opção para essas pessoas, para esses médicos, para esses clientes, para esses locais onde a gente não tem um acesso direto a um centro de reabilitação, né? Seja de uma forma só teleguiada, seja até uma forma mista, né? Quer dizer, talvez numa cidade do interior você está podendo pegar um profissional que tenha noções de exercício, que saiba prescrever um exercício minimamente, e com o médico à distância, né, o especialista à distância, podendo dar algum grau de orientação, né? Acho que já gastei meus 10 minutinhos, assim, vou ficar para as perguntas aí depois, né? Mas acho que, assim, a ideia é possível fazer, não é a condição mais ideal, né? Quer dizer, o presencial é muito mais rico, né, do que a orientação do exercício à distância, mas nessa situação que a gente se viu obrigado a tentar fazer alguma coisa, já vão quase 5 meses do início da pandemia, né? Assim, é um período muito longo, né, para as pessoas permanecerem em casas sedentárias, né? Então, acho que foi uma opção muito interessante. Acho que vários serviços de reabilitação utilizaram essa forma de abordagem aos seus clientes, seja com aulas coletivas, seja com aulas individuais, né? E que eu acho que é uma perspectiva de permanecer isso no futuro, principalmente visando locais onde não tem acesso ao centro de reabilitação. Muito bem, Cláudia, nós vamos continuar aqui a nossa atividade. Vão mandando perguntas, porque isso tudo é muito novo, é novo para a humanidade, né? Acho que ninguém viveu um momento como a gente está vivendo, tão complexo, foi bastante desafiador e continuará sendo até que venha a vacina. E com isso a gente vai chamar o Dr. Fernando César Castro Souza, meu companheiro de DERCAD já desde sempre, Cláudia também, todos vocês, que é chefe do Serviço de Ergometria do Instituto Nacional de Cardiologia, mestre em Ciências Cardiovasculares, e vai aqui falar para a gente sobre o teste de exercício e Covid-19. Mudam as indicações? Quais os cuidados para médicos e pacientes? Vamos lá, Fernando. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite, parabenizar o DERCAD por estar conseguindo fazer essa mudança, né, da presencial para o virtual com todo sucesso, e a Socerj por ter disponibilizado a poder fazer esse evento. Bom, em relação às indicações para os testes de exercícios, com certeza mudaram. No momento, teoricamente, eu vou falar tudo teoricamente, porque nós temos 6 meses apenas de pandemia. Como eu costumo dizer, a gente está aprendendo a trocar a roda com o carro andando. As indicações seriam, mais precisamente, aquelas que são consideradas classe 1, ou seja, aquelas que vão fazer diferença absoluta na conduta clínica dos pacientes, como, por exemplo, do caso clínico que foi apresentado hoje cedo. Testes de check-up, de avaliação periódica, coisas assim, não deveriam estar sendo requisitados pelos médicos assistentes neste momento. Em relação aos cuidados médicos e pacientes, em relação aos médicos, equipe de saúde, o que a gente tem preconizado é o menor número de pessoas na sala. Como a Cláudia disse, é tudo muito recente. Nós ficamos no INC 4 meses fechados e voltamos a funcionar 1 mês atrás, dia 20 de julho, mais precisamente. Então, normalmente eu já trabalho sozinho, só eu e mais ninguém, e no INC tem os médicos residentes que acompanham a gente e não tem mais nenhum tipo de profissional dentro da sala. Então, o que é preconizado? É o uso de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs. Então, todo mundo de máscara, sempre.
fica-se à vontade entre máscara cirúrgica ou N95, a critério de cada profissional. Eu, por exemplo, uso só máscara cirúrgica, só usei N95 quando, durante a pandemia, um paciente internado no hospital que tinha testado positivo para a Covid, eu fiz o teste porque tinha indicação de necessidade de fazer. Álcool sempre à disposição, álcool lavando as mãos o tempo todo. Outros EPIs, como protetor de face, capote, luvas, também fica a critério de cada profissional. As salas deveriam ser sempre com janelas abertas, né? Os filtros de ar refrigerado sempre limpos e, havendo possibilidade, a instalação de exaustores, o que na maioria dos casos não é possível. No nosso caso, não é possível, então a gente faz tentando ventilar o máximo possível, mantendo o ar refrigerado limpo. Em relação aos pacientes, primeira coisa é que eles devem ser informados dos riscos. Então, nós lá, além do termo de consentimento habitual, incluímos um termo de consentimento esclarecendo que não existe ausência de risco. Ele vai fazer um teste, seja ergométrico, seja cardiopulmonar, principalmente cardiopulmonar, ele vai se expor ao maior risco de contaminação. Então, a primeira coisa que a gente faz é informar ao paciente desse risco. Outra coisa que a gente tem que fazer uma anamnese prévia e dizer para ele que, se ele teve COVID sintomático, né, esteve doente, ele não deve realizar o teste até 30 dias após a recuperação plena. Então, nós fazemos uma anamnese, algumas pessoas elaboram um questionário, conforme está prescrito pelo departamento, pelo DERC, mas a gente faz uma anamnese quando o paciente adentra sobre sintomas de Covid. Outra coisa que nós fizemos foi reduzir o número de exames à metade. Nós fazemos cerca de 10 exames por turno, agora nós fazemos apenas 5, com intervalo mínimo de 40 minutos, o DERC preconiza lá 1 hora, mas 40 minutos a gente fica com 20 minutos de paciente dentro da sala e outros 20 minutos sem paciente na sala. E deve haver uma limpeza entre cada exame dos fios de eletrocardiograma e de tudo onde o paciente esteve ou expirou. Barras de apoio, esfigmomanômetro e estetoscópio. Para isso, a gente é preconizado o uso de substâncias como amônio cartenário, hipoclorito ou o próprio álcool. E a cada turno, ao final de cada turno, entre turnos, é feita, ou deveria ser feita, em todos os lugares, uma limpeza completa da sala, mesas, cadeiras, todas as superfícies. Em relação ao paciente, aí vem talvez o mais interessante, mais difícil, mais complexo. É a pergunta: faço com máscara ou faço sem máscara? Vamos começar pelo teste ergométrico, onde existe a clara possibilidade de fazer de máscara. Na minha concepção, até onde eu entendo, os testes deveriam ser feitos com máscaras e assim eu preconizo. Em pacientes que não são acostumados a fazer exercício, eu não tenho tido problema absolutamente nenhum quando eles fazem. São pacientes que não são treinados, não vão correr, né, que fazem exercício caminhando, não tem tido problema nenhum em fazer com máscara. Aqueles no privado que correm, que estão habituados a correr, eles querem tirar a máscara ou tiram a máscara, pelo menos na parte final do exercício. Eu também não me oponho a isso, deixando bem claro. Já para o teste cardiopulmonar, aí é complicado porque a gente não pode pensar em máscara, embora trabalhos tenham sido feitos testando a máscara. Teve um trabalho alemão muito interessante. Ele pegou 12 homens saudáveis, vamos falar, foram feitos todos em pessoas saudáveis. Nesses 12 homens, cada um fez 3 testes, um sem máscara, outro com máscara cirúrgica e o outro teste com máscara N95, e foi observado uma redução significativa dos volumes expiratórios, da potência máxima, da ventilação máxima
e do limiar anaeróbico entre o uso de máscaras versus os sem máscara. A questão é, qual o significado clínico nesses pacientes? Praticamente foi nenhum. Por outro lado, um outro estudo japonês, com 6 homens saudáveis apenas, fazendo 2 testes com e sem máscara, foi até a Cláudia que mandou esse estudo, não encontrou diferença alguma ao nível do limiar anaeróbico. A única coisa que realmente todos os estudos mostraram que havia maior desconforto com a máscara. Isso é um dado absoluto. Todo paciente relata isso. É individual, mas uns relatam maior desconforto, outros menor desconforto. E nós temos uma questão do filtro, né? O filtro que é utilizado pelos pneumologistas na espirometria já há muito tempo. Bom, esses filtros têm pouca referência ao teste cardiopulmonar com esses filtros. Um fabricante italiano relata que pode ser feito o teste cardiopulmonar com filtro. Entretanto, um editorial britânico, também lançado durante a pandemia, diz que os relatos de que o filtro não alteraria os valores são anedóticos, é dito dessa maneira. Que são adequados apenas para as pressões e os fluxos gerados em repouso durante a espirometria, mas que durante um esforço máximo, a quantidade de vapor de água gerados iria saturar de tal modo o filtro que dificultaria demais a ventilação. Eu não tenho experiência, a princípio eu não recomendaria. A Mariana, que falou na mesa anterior, esteve lá no Centro Monzino, na Itália, com o professor Agostoni, que é um grande estudioso de cardiopulmonar, nós todos conhecemos vários artigos. Ela relatou que eles lá usam habitualmente. Então, fica essa coisa aí em suspenso. Eu, de maneira, não utilizaria neste momento. De toda forma, eu fui pesquisar, eles sumiram no mercado. Se você tentar comprar esses filtros, vai ter uma dificuldade imensa de conseguir. E o preço foi lá para as alturas. Basicamente isso. Muito bom. Eu acho que estamos aqui com uma oportunidade de fazer muitas perguntas, tá? Lembrando que as perguntinhas são no QA e os comentários no bate-papo, né? Acho que teremos muitas perguntas. Vamos seguir aqui e chamar a doutora Fabíola Schwartz de Azevedo, médica do esporte, cardiologista do time de especialistas da Maratona do Rio, doutoranda em cardiologia e mestre em ciências cardiovasculares, que vai dar seguimento ao nosso colóquio falando sobre treinamento desportivo e competições. Como fazer com segurança? Será que dá para fazer com segurança em tempos de Covid? Vamos lá, Fabíola. Fabíola? Oi, Andréia, você me ouve bem? Oi. Bom dia, bom dia. Pois é, respondendo a sua pergunta, estamos descobrindo, né, como fazer com segurança. Bem, eu não me vejo, eu queria saber se vocês me veem. Sim, sim. Não sei porque para mim está parecendo a Andréia, enfim. Mas se vocês me veem, ok, vamos seguir. Continuo vendo a Andréia, tá ótimo para mim, vamos lá. Foca em mim, foca em mim. Sim, sim. Então, muito bom dia. Obrigada pelo convite ao DERCAD, aos meus companheiros de DERCAD, e obrigada pela audiência de todos vocês. A importância desse tema, quando a gente fala de esporte, seja amador ou profissional, e segurança em meio à pandemia, a gente está falando em prevenir contágios, prevenir adoecimentos e prevenir mortes entre atletas e também na comunidade. A gente está, então, num estágio de pandemia declarado pela OMS em 11 de março de 2020, sendo que desde 30 de janeiro a OMS constituiu um estado de emergência de saúde pública de importância internacional. Então, isso é importante para a gente saber que isso não é um problema para o Campeonato Brasileiro, isso não é um problema para a sua maratona que você estava inscrita, isso é um problema mundial, é uma pandemia. E dados de ontem da OMS, 22.500.000 casos de Covid, sendo 789 mil mortes, né?
até ontem. No Brasil, mais de 113 mil mortos. Então, uma letalidade em torno de 3,2%. Não parece uma letalidade alta, mas quando a gente fala de proporções mundiais, a gente tem esses números expressivos, incluindo esportistas. Então, é uma doença que, embora tenha lá seu grupo de risco, não poupa indivíduos saudáveis e jovens. Então, o cenário atual, contextualizando aí em relação ao esporte, tivemos Olimpíadas de Tóquio adiadas, maratonas canceladas ou adiadas, Nova York, Boston, Londres, Paris, Berlim, Tóquio e Roma funcionando esse ano só com atletas de elite, Ultra Trail do Mont Blanc também cancelado esse ano. E no Brasil a gente tem aí um momento que parece de estabilidade pelas estatísticas. A gente sabe que o que a gente vê no dia a dia nos hospitais do Rio de Janeiro, público e privados, é realmente uma expressão, uma diminuição importante do número, mas isso ainda não está expresso nas estatísticas governamentais. E na Europa a gente tem um declínio importante no número de infectados, mas ainda sem previsão para acabar com esse drama. Então, como é que volta aí com segurança aos treinos e campeonatos enquanto não temos vacina? Alguns conceitos são importantes. A gente sabe que o conhecimento está em transmissão, em construção, né? É uma coisa que traz dinamicidade e volatilidade às regras de segurança. Temos que ter cuidados com os vieses de interesse econômicos, que são muito importantes, mas não podem estar acima da vida humana e da saúde, quer do atleta, da delegação, né, da comissão técnica e das pessoas que eventualmente queiram e desejem participar, voltar aí aos estádios, por exemplo. A transmissão acontece por gotícula, superfície e aerosol. Isso é muito importante para você colocar nesse pacote, tanto para atleta amador quanto profissional, a estratégia de segurança para isso, para evitar a contaminação. Então, a análise de risco passa pela análise de contaminação. Então, a partir daí, a gente pode dizer o seguinte, que existe uma linha de segurança. Então, a gente pode imaginar uma situação de mais segurança e de menos segurança. Menos segurança a gente conhece, né? São os estádios lotados, os campeonatos regionais, nacionais e internacionais, pessoas de várias casas, regiões, países diferentes se encontrando, e também as aglomerações dos estádios que todo mundo gosta, ou das ruas, por exemplo, nas maratonas e outros esportes de contato, por exemplo. Então, essa é a situação de menos segurança quando a gente fala de contágio em Covid. E a situação de mais segurança é aquela que ninguém aguenta mais, mas que é em casa, treinando os fundamentos do seu esporte, ou alongamento e força, mas sozinho, convivendo só com as pessoas que você conhece. Então, nesse meio, tem vários estágios. E essa migração precisa ser paulatina, porque o que a gente caminha nessa linha da segurança hoje, a gente só tem reflexo, só enxerga o que aconteceu depois de 15 dias, né? Seja com a manifestação de sintomas em quem a gente tem contato ou com outros em volta. Então, por exemplo, atletas que se encontram, mesmo um assintomático que seja portador, quem pode manifestar pode ser o familiar do outro atleta, e potencialmente fatal. Por isso, muito importante se ter consciência do atleta, das delegações, das organizações e etc. E por isso, a gente precisa, então, caminhar nessa linha de segurança com muita cautela. Então, voltando para essa linha, a gente tem a situação de mais segurança, saindo dessa situação de casa, convivendo só com as pessoas na mesma casa, seria saindo de casa, indo então para o ambiente externo, com máscara, mantendo o distanciamento de 2 metros em caminhadas ou parado e 4 metros na corrida, sendo mais para ciclismo, né, podendo chegar a 10 metros, as recomendações, mas ainda com isolamento social. Migrando ainda um pouco nessa linha da segurança, quando já se tem estabilidade nesse ponto anterior, seria, então, você conviver, você ter proximidade com outras pessoas, com pessoas de outras casas. Inicialmente ainda com máscara, mas se for usar objetos, né, de treino que sejam não compartilhados. Caminhando mais, são, por exemplo, os times que se encontram para treinar, né? Atletas do mesmo time, por exemplo, ou do mesmo grupo de corrida, que já estão mais próximos. E aí essas pessoas compartilham a microbiota e potencialmente a contaminação de forma mais, com uma expansão mais importante, né? Com suas casas, suas famílias e todos os outros ao redor. Além disso, são os campeonatos ou as partidas, quando um grupo encontra o outro grupo, mas da mesma região.
Um ponto mais à frente é quando se tem campeonatos em que pessoas de outras regiões se encontram, e mais do que isso é o nosso normal, que a gente tem como referência, que são os campeonatos, que incluem pessoas de regiões diferentes e têm audiência. Então, essa migração precisa ser paulatina, exatamente porque o que a gente faz hoje só é refletido daqui a 15 dias. Então, temos recomendações que norteiam, então, as recomendações das sociedades médicas, por exemplo, e os órgãos do esporte. No Brasil, a Anvisa, a americana, o CDC, que aí são muito parecidos, né? Concordantes com a orientação precisa ser, por exemplo, de afastamento baseada em sintoma ou em exame. Então, um indivíduo com sintoma, um atleta com sintoma, deve ser afastado por 10 dias de isolamento. Então, hoje já tem um consenso que 10 dias e 24 horas, pelo menos, assintomático. Então, com 10 dias ele ainda está sintomático, ele ainda fica isolado. Os contactantes deles, 7 dias de isolamento e de observação para ver se vai manifestar alguma coisa. Ok, e entre aqueles que estão assintomáticos? Então, já se tem um consenso que o atleta profissional deve ser afastado da atividade se ele tiver positivo, o RT-PCR positivo, que é um exame que tem muita sensibilidade, principalmente para quem é sintomático, mas é um exame de rastreio, em que a gente poupa o atleta do estresse do exercício do possível tropismo cardíaco, né, com o aumento do esforço, e potencialmente riscos de miocardite, síndrome coronariana aguda e arritmia. Então, o assintomático positivo, ele precisa ser afastado para a proteção dele e também deve ser afastado para a proteção dos outros, porque potencialmente pode contaminar alguém e essa pessoa ter uma evolução ruim ou ainda multiplicar para outros. Enfim, então, conceitos ou observações importantes. A máscara, como o Fernando falou, pode reduzir a performance, sim. Então, isso faz diferença quando a profissão da pessoa, então, ela vai migrar nessa linha mais rápido, mas mantendo os critérios de segurança importantes. O contágio pode acontecer entre os exames de rastreio, então, segurança zero, aliás, segurança total é estar fora do planeta Terra, né? Então, se está no planeta Terra, segurança total ainda não existe, mas a gente tem que ter muita consciência nessa migração da linha de segurança. Importante, então, concluindo, Andréia, amarrando essas coisas, é afastar os sintomáticos. Não descuide dos assintomáticos, os profissionais vão precisar de rastreio. As estratégias para se migrar na linha de segurança devem se basear na estatística regional e, sobretudo, o que nós queremos. Queremos voltar ao antigo normal. Então, para que isso aconteça, não podemos esquecer do fundamental, que é a mensagem principal do esporte. Saúde, vida e superação. A gente vai superar essa fase, está todo mundo querendo voltar ao que a gente conhece como normal, no esporte, na vida. E aí eu trago para vocês, então, que eu vou deixar já está, inclusive, disponível na bio do meu Instagram, um infográfico, que é essa linha do esporte, de segurança no esporte em épocas de Covid. Então, consciência para mantermos vida, saúde e superação. Obrigada. Obrigada, Fabíola. E enquanto não chega a vacina, é o que a gente tem que ter foco mesmo, né? É o que temos para hoje. Isso aí, é o que temos para hoje. Vamos continuar aqui e vamos chamar o Dr. Marco Aurélio Gomes, que é coordenador da reabilitação cardíaca e ergometrista do Hospital Procardíaco, e cardiologista e ergometrista do Hospital Federal dos Servidores do Estado. E o Dr. Marco Aurélio vai comentar para nós sobre exercícios ao ar livre. São realmente seguros? Qualquer coisa realmente segura, a gente, né, fica mais apreensivo em afirmar. Mas vamos ver o que o Dr. Marco Aurélio vai falar para a gente. Quais são os riscos e quais são os cuidados enquanto não chega a vacina? Marco Aurélio? Bom, estão me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite para falar aqui, né? Queria agradecer também a presença de todos os colegas aqui desse grupo. Queria também falar sobre a participação muito grande das pessoas aqui no chat, nesse evento, quer dizer, mostrando que todas as pessoas são interessadas em exercício. Então é por isso que a gente tem que difundir bastante isso,
né? E temos que falar isso para as pessoas em geral, né? A gente não tem que falar só para o nosso mundinho, para as pessoas que militam nisso, a gente tem que começar a falar isso para a população em geral, nós temos que falar isso para todos os outros grupos. Então, acho que isso é uma primeira coisa. Bom, com relação a essa parte da segurança, André, é o que você acabou de falar, né? Não existe hoje como você dizer que você está totalmente seguro fazendo nada, né? Nem estando em casa você está seguro, né? Meu pai, ele contraiu o Covid porque ele foi pegar uma conta do porteiro, né? Então, nem em casa, ele não estava saindo de casa, eu estava fazendo as compras para ele não sair, mantendo ele no máximo de segurança, e ele pegou porque ele foi pegar as contas que o porteiro foi deixar na casa dele. Então, não existe segurança em lugar nenhum, muito menos quando a gente vai sair. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente ficar em casa, por mais que a gente tenha melhorado, como a Cláudia falou, em relação à avaliação dos pacientes que estão sendo acompanhados por telemedicina, ou por mais que as pessoas tenham, de alguma maneira, tentado manter algumas atividades baseadas em programas na internet, né? Hoje você vai na internet, vai no YouTube, você tem N prescrições de aulas de exercício, tudo isso, de atividade física dos mais variados tipos, mas nem todo mundo dispõe, né, desses aparelhos, às vezes, em casa, para poder fazer. Então, uma atividade aeróbica, principalmente, ela é mais complicada de você fazer em casa. Nem todo mundo tem esteira ou bicicleta. Às vezes, não tem nem espaço físico para isso. Então, isso é uma coisa que dificulta. A gente sabe que também os exercícios de força, por mais que a gente tente adaptar com algumas coisas de casa, às vezes as pessoas têm dificuldade em realizar. E a gente sabe que quanto mais tempo a gente fica parado, também a gente vai aumentando outros riscos. Então, tudo bem, a gente tem uma maneira de se precaver da doença ao saindo, mas ao mesmo tempo a gente para de fazer exercício ou diminui muito a atividade física. E aí também, como a Cláudia comentou, as pessoas têm começado a demonstrar uma perda de capacidade física quando estão retornando, por conta dessa inatividade ou dessa atividade muito pouco desempenhada durante esse período. E a gente sabe que isso vai aumentar de alguma maneira, vai ter um preço. E o preço vai ser o aumento de risco de eventos cardiovasculares, né? Piora de alguns fatores de risco que vão começar a ser descompensados nesse período. Muitas pessoas ganharam peso nesse período, né? Começaram a descompensar seu perfil glicêmico, começaram a modificar seus padrões de pressão arterial que estavam bem controlados com o exercício e perderam capacidade funcional. E se capacidade funcional é um marcador de mortalidade, né? A gente sabe que você perdendo capacidade funcional, você também está aumentando o seu risco. Mas, então, como a gente vai liberar esses indivíduos para fazer uma atividade física? Né? E aí a grande eu acho, questão é o seguinte, são os cuidados. Né? Então, que cuidados são esses? Né? A Fabiola chegou a tocar rapidamente na linha de tempo, na linha de segurança, da cadeia de segurança, né? Então, pegando o filão inicial, que é aquele indivíduo que vai sair de casa para começar a fazer atividade física. O que ele precisa fazer? Primeiro, o uso de máscara é imprescindível. Né? Ele é imprescindível não só para você, ele é imprescindível para as pessoas que estão do seu lado. A partir do momento que você vai para a rua, você começa a ter que ter a preocupação também com as pessoas que o cercam. Né? Não é só você pegar, né? É você também transmitir para as pessoas. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Então, o primeiro momento todo mundo tem que fazer exercício de máscara. E a máscara, na verdade, não significa que é você levar a máscara na mão, no queixo ou na cabeça, né? Ou pendurada numa única orelha. É você levar a máscara no lugar certo, né? Cobrindo nariz e boca. Não adianta você levar a máscara e cobrir o queixo. Realmente não vai funcionar nada. Então, você tem que ter esse cuidado. Você deve levar em consideração também que o ideal é você fazer uma atividade física pessoal, sozinho, né? Não fazer atividades em grupo nesse primeiro momento. Né? Então, as atividades elas devem ser individualizadas, né? Elas devem ser feitas com cuidado em relação a distanciamento. E isso aí é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, a gente sabe que quando você começa a fazer atividade de maior intensidade, o teu spread de disseminação da doença, ou da possibilidade da doença, ele aumenta. Então, é importante que você mantenha um distanciamento quando você faz atividade de maior intensidade, muito maior do que aqueles 2 metros que são preconizados normalmente. Você precisa ter até 5 metros, ou dependendo da situação, até 10 metros de distância. Né? E já tem trabalho mostrando, e tem um posicionamento da própria sociedade, mostrando que quando você faz ciclismo de alta intensidade, você deve manter até um distanciamento até de 20 metros, né? Para você ter uma segurança maior em relação a esse tipo de contágio, esse risco maior de contaminação.
Então, isso são alguns cuidados. Outra coisa, você às vezes você não vai fazer exercício na rua só aeróbico. Às vezes você vai fazer no Maracanã, na Lagoa, você tem barra, você tem alguns pesos que são disponibilizados em alguns lugares desses públicos. Então, ou você tem os próprios equipamentos da pracinha, né, que são equipamentos onde todo mundo vai estar manipulando aquilo ali. Então, é muito importante, né, que você tenha o seu cuidado próprio. Ninguém vai esperar que haja, como a gente faz hoje na reabilitação, uma limpeza constante do material, tudo isso. Na rua, isso a gente não vai conseguir. Né? Você não vai ter uma pessoa direto ali limpando aquilo ali o tempo todo. Então, é importante que você tome seus cuidados, né? Você higienize o que você vai fazer, você se higienize quando acabar de fazer sua atividade física e, de preferência, se você tivesse conscientização, você limpar depois que usar também, porque você sabe que o próximo vai utilizar e você também é um potencial transmissor, né? Mesmo que assintomático, como até a Fabiola comentou antes. Então, acho que isso aí são alguns cuidados importantes que a gente tem que ter. E uma outra coisa também importante é a gente abordar em relação à criança, né? A criança também é muito difícil. Hoje está muito difícil você controlar a criança em casa. Então, as crianças elas precisam, né, fazer atividade física. Então, existem alguns cuidados. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela fez algumas considerações. A Sociedade Italiana de Pediatria também fez uma. Isso eu achei muito interessante, a Sociedade Italiana. Ela fala que talvez a maior dificuldade seja você controlar aquelas crianças entre 6 e 10, 6 e 12 anos, porque são aquelas que mais aglomeram, né? Que brincam muito em conjunto. Então, são as mais difíceis de você controlar. Então, talvez, quer dizer, essas crianças elas precisam sair, elas precisam de sol, elas precisam ver rua, né? Elas estão trancadas em casa porque não estão estudando, né? Ou estão tendo pouca atividade educacional, elas não estão interagindo. E aí elas precisam gastar energia. Mas só que essas crianças, principalmente, elas geralmente gostam de gastar energia com seus pais, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior com relação a isso. A gente sabe que depois de 1 ano e meio, 2 anos, as crianças já podem usar máscara, mas antes disso não é adequado. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. E lembrar, né, que aquelas ainda que se cabe ainda na pediatria, pelo menos na sociedade italiana, eles levam em consideração até os 17 anos. Eles dizem que dos 12 aos 17 anos já é mais fácil uma conscientização desses crianças, adolescentes, com relação ao distanciamento, ou pelo menos espera-se isso, né, em termos de realização de atividade física. Então, a gente pode liberar para atividades sempre priorizando lugares próximos à sua casa, né, para evitar que você tenha que pegar transportes públicos, que você tenha que pegar ônibus, trem, metrô, coisas desse tipo, que também são lugares de aglomeração e lugares onde muitas pessoas estão ali convivendo juntas, usando suportes semelhantes, tudo isso. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Eu não sei se eu já estourei o tempo, ainda falta algum tempinho, André? Não, ainda falta 1 minuto e meio. Falta 1 minuto e meio? Tá, às vezes eu me perco um pouquinho, sou meio prolixo de vez em quando. Mas, então, assim, eu acho que isso aí são coisas importantes que a gente tem que fazer. E eu acho que assim, o recado é fazer atividade física fora de casa. Ele é seguro? Vai depender muito de você, principalmente. Se você toma medidas para a sua segurança e para a dos outros, ele se torna uma atividade relativamente segura. Agora, se você não tem cuidados pessoais, aí realmente você começa a aumentar muito o risco, porque aí você começa a ter a grande probabilidade de ser uma pessoa que pode se contaminar. Infelizmente, a gente tem visto na rua muitas pessoas, às vezes, fazendo exercícios, como a gente falou, ou sem máscara, tudo isso. E talvez uma coisa, só para a gente terminar, que seja importante, é começar a se utilizar máscaras que sejam mais adequadas para a prática de atividade física, né? Hoje já tem máscaras mais adequadas, mais anatômicas, com material mais desenvolvido para a prática de atividade física, inclusive atlética, né? Então, isso ajuda muito, com filtros dentro que ajudam, e são filtros que são renováveis, essas máscaras são laváveis. Então, tudo isso eu acho que pode ajudar para que a gente volte a ter um certo normal, né? Acho que a gente não volta ainda para o normal antigo, mas a gente também já pode começar a voltar para um certo normal, começar a criar adaptações para esse novo normal até que nós tenhamos a vacina. Obrigado, gente. É isso aí. Pablo, agora com você, as perguntinhas. Obrigado, André. Parabéns aos palestrantes, foi excelente. Temos aqui algumas perguntas. Primeiro para a doutora Cláudia.
nas sessões para os pacientes à distância, como são realizados os controles de carga, né? Como controla a intensidade dos pacientes que são sob supervisão, mas sob supervisão remota. Ok. Então, habitualmente, a recomendação é, se possível, controlar através de frequência cardíaca. Você já conhece o cliente, já sabe a zona alva. Está escutando? Alô? Oi? Vocês estão me escutando, pode gente? Falar, sim. Pode? Então, se você já conhece o paciente, já tem as zonas alvos de treinamento para ele, você pode estar controlando a intensidade desse exercício através do controle de frequência cardíaca. Obviamente que no caso do domiciliar, a gente vai estar diminuindo a intensidade do exercício, então a gente vai estar reduzindo o parâmetro de controle de frequência cardíaca para níveis mais baixos ali, para uma segurança. E no caso do cliente não ter esse tipo de informação, através da escala de Borg ou através do talk test, né, que é a percepção de cansaço pela fala em si, né? Então a gente pode estar utilizando esses dois parâmetros, né? O que aconteceu, o que a gente viu na prática, é que no primeiro momento da reabilitação domiciliar, a maior parte dos clientes tinham poucas instrumentações, né? E que com o decorrer desses meses, né, como essa pandemia está demorando muito, a gente viu as pessoas adquirindo instrumentos para melhor se exercitar em casa, né? Então, fulaninho comprou uma caneleira, o outro comprou um peso, a maioria conseguiu comprar um oxímetro, muitos começaram a adquirir aparelho de pressão, né? Então, com isso, a gente está conseguindo monitorar melhor esses indivíduos, né? Aqueles que são mais condicionados, né, que já corriam de forma mais intensa, a gente tem aplicativos também, que a gente consegue acessar o aplicativo do cliente, ver o que ele está fazendo de atividade física, qual a intensidade, através da frequência cardíaca, tudo mais, né? Então, a forma de monitorar foram dessa forma, né? E, obviamente, respeitando sempre a sintomatologia clínica, né? Se o cliente falava que naquele dia ele não estava se sentindo muito bem, nada de exercício naquele dia, né? E, através desses contatos frequentes, né, a gente pôde também observar alterações clínicas, né? Então, foi pego, através de um oxímetro, do frequencímetro, uma irregularidade, que era uma fibrilação atrial, né? Coisa que o paciente estava pouco sintomático, talvez não valorizasse, né? E aí, contato com o médico assistente, né? Enfim, algumas coisas também puderam ser observadas através do teleatendimento aí, né? Não sei se respondi, né? Tinha uma outra perguntinha aqui em relação à máscara na reabilitação, né? Até perguntando se o paciente já teve Covid, já é IgG positivo, ele precisa manter a máscara durante a atividade física? Então, a recomendação hoje é máscara para todo mundo, né? Você está permitido a não usar máscara dentro da sua casa, né? Mas botou o pezinho para o lado de fora, é máscara para todo mundo. A gente não vai ter uma carteirinha botando, sou IgG positivo, né? Já tive lá em março, então eu já estou livre, né? A gente vê alguns pacientes falarem isso, mas eu já tive, eu sou IgG positivo, então eu não preciso. Não, precisa, porque você tem que respeitar o coletivo aqui, estão todos de máscara, você também vai estar de máscara. Em adição, a gente não sabe ainda, né, se existe a possibilidade de um recontágio, né? Quer dizer, existem alguns casos isolados na literatura, falando, né, ou na literatura, ou mesmo na imprensa leiga, contando casos de pessoas que foram reinfectadas, né? São poucos os casos, né? A gente torce para que isso não seja verdade, né? Mas aparentemente tem alguns relatos de reinfecção. Então, a pessoa já ter tido Covid lá em março, abril, ter IgG positiva, não descarta a possibilidade dela estar portadora novamente do vírus e estar contaminando, né? Então, é máscara para todo mundo mesmo. Bom, temos aqui 3 perguntinhas para o Dr. Fernando, são curtas, vou fazer todas de uma vez. Qual seria a função normal dos filtros? Se existe amparo legal para não permitir que o paciente retire a máscara durante o teste, numa carga alta? E qual foi a indicação do teste que você fez no paciente que era Covid positivo? Bom, eu vou começar pela última. A indicação, nós fizemos, eu estava aqui, até levantei, eu fiz 23 testes durante os 4 meses que a gente ficou fechados. Todos com plena indicação. Geralmente eram pacientes internados que tinham dúvidas sobre a necessidade de permanecer internado e fazer algum procedimento ou ter alta para poder ir para casa. Esse caso especificamente é um paciente que testou para Covid, todos os pacientes que internam são testados, né, fazem PCR, testou positivo. Ele internou para operar, fazer uma revascularização miocárdica, mas os médicos não tinham certeza dessa necessidade. Então, foi feito um teste ergométrico para estratificar o risco desse paciente. A gente fez, eu fiz com toda a paramentação, nesse caso,
com escudo de face, tudo que tem direito. E foi um teste de bom prognóstico, o paciente pôde ter alta, né? E decidir até posteriormente uma necessidade de reabordagem. A parte do respaldo legal para o paciente baixar a máscara, não existe nada, absolutamente nada escrito sobre isso. Não existe coisa legal ou ilegal. O que a gente, como a Cláudia falou, a recomendação das autoridades sanitárias é que se use máscara o tempo todo, ou seja, só se deve retirar quando absolutamente necessário. Eu não tenho nada para dizer para o paciente que ele não pode tirar a máscara também porque está se sentindo mal ali durante o exercício. O que eu vou fazer? Ou eu interrompo, ou eu deixo ele tirar a máscara. A pergunta do filtro, qual é? Qual a indicação Qual seria a do função filtro? normal do filtro? Qual a indicação do filtro? O filtro seria de você poder fazer o teste sem se preocupar com contaminação. A ideia seria esta. Como acontece na espirometria. Ele é usado para espirometria, normalmente. São muito eficazes, né? Pelo menos a nível de repouso, já está comprovada essa eficácia bactericida e até em relação a vírus. Agora uma pergunta para a doutora Fabíola. Atleta assintomático, mas com PCR ainda positivo. Afasta por quanto tempo? Repete o exame? Como que faz? Atleta assintomático com teste positivo. Isso. Inicialmente afastávamos por 14 dias, segundo a recomendação da Anvisa do CDC americano, por 10 dias. A gente não retesta esses indivíduos por 3 meses, tá? Inicialmente retestávamos pacientes e atletas, mas se percebeu que até metade deles continuavam positivos com 15 dias. E um percentual menor chegando a 120 dias com RT-PCR positivo. E esse indivíduo ficaria afastado de suas atividades. Então, isso vale, inclusive, para a população em geral, não só atleta, amador ou profissional, em que a gente, tendo um RT-PCR positivo, ele deve ficar afastado por 10 dias, se ele é assintomático, afastado por 10 dias, e depois ele voltaria às suas atividades. Não tem mais indicação de ficar repetindo a RT-PCR por conta desses dados, de pessoas que permanecem com a RT-PCR sem evidência que contaminam o próximo. Perfeito. Doutor Marco Aurélio, treino de máscara, treino ao ar livre, diminui o desempenho? Atrapalha? Olha só. Ou é só incômodo? Eu acho o seguinte, eu acho que o Fernando falou bem isso sobre o teste, quer dizer, as avaliações foram feitas no teste. Eu particularmente, eu voltei, né, apesar de muita gente não vai acreditar, por causa do meu biotipo tanto ou quanto expandido, mas de qualquer jeito, quer dizer, eu voltei ao meu tênis agora, até porque é um esporte que mantém o distanciamento social bom. E eu testei jogando com máscara, né? E assim, eu acho que é uma questão muito de falta de adaptação. Só que eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas têm que procurar se adaptar, até porque as pessoas que vão fazer atividade física em rua, né, que querem voltar a fazer suas atividades de lazer para se manter saudáveis, para manter sua saúde, elas não estão, primeiro, preocupadas com competição, não estão preocupadas com desempenho. Elas têm que se preocupar em fazer uma atividade física, se manter ativos, para manter uma capacidade funcional e manter sua saúde. Então, eu acho que esse primeiro conceito de eu vou diminuir meu desempenho, não sei se é tão importante para as atividades físicas de lazer, né? Ou o que a gente chama de lazer, tudo isso. Segundo, eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que o incômodo é muito maior. E hoje, aquilo que a gente comentou no finalzinho, quando eu estava falando, a gente tem máscaras para aquelas pessoas que querem realmente melhorar desempenho e que têm dificuldade de se adaptar à máscara, talvez o uso de máscaras mais específicas, é claro, elas são mais caras, mas que são mais anatômicas, com material mais propício para atividades desportivas, tudo isso, talvez seja a solução para esse grupo de pacientes. Mas eu acho que muito mais incômodo do que qualquer outra coisa, principalmente para pessoas que estão fazendo atividades submáximas, né, que são aquelas atividades corriqueiras, as atividades de lazer cotidianas. Não sei se todos concordam com isso aí.
Posso falar um pouquinho, Pablo? Pode, à vontade. Então, em relação à questão dos diferentes tipos de máscara, né? Hoje em dia está sendo muito comum a população, de modo geral, estar usando as máscaras caseiras, as máscaras de pano, e de diferentes tipos de pano, de diferentes 2 camadas, 3 camadas, e vai por aí afora. Então, a gente tem observado, assim, até na prática, né, dos pacientes que estão retornando à reabilitação cardíaca, que a gente está pedindo que as pessoas compareçam com máscara, que aquelas máscaras de pano mais grossas, né, feitas com até com um pano, parece jeans, né, essas estão dando muita intolerância, né, e aí a gente pode até observar um paciente que não desatura, que desaturou no esforço, né, apesar da literatura estar mostrando que isso não acontece, mas ela particularmente aconteceu, e a gente trocou o tipo de máscara dela e resolveu o problema dela ali, né, que ela estava com uma máscara muito grossa, né. Agora, vale também ressaltar que a N95, ela não deve ser usada para atividade física de forma alguma, né? Ela realmente veda, ela é para uso hospitalar, para uso de quem está fazendo o atendimento. E ela, assim, até eu particularmente, né, quando eu comecei a sair, né, comecei a usar o 95 para ir ao mercado, achando que o mercado era uma grande fonte de contaminação, mas para tentar fazer alguma caminhadinha com ela, você já fica bem ofensivo. Se apertar o passo, já fica difícil ali de estar respirando adequadamente com a N95, né? Então, ela não é para ser usada pelas pessoas na corrida de rua e tudo mais, né? As máscaras cirúrgicas, né, aquelas de TNT, mesmo as triplas, elas estão se mostrando muito mais confortáveis para a prática esportiva, né, para o exercício de um modo geral, né? Então... Bom, Posso? Pode? Só concordando com a Cláudia, a minha impressão também pessoal, né, a máscara cirúrgica é a que menos incomoda. Isso vale para os pacientes também que vão fazer teste. O paciente vai fazer teste com a máscara de pano grossa, vai tender a não suportar no final do exercício. Aqueles que fazem com uma máscara mais leve conseguem suportar sem nenhum problema. E o Marco Aurélio também falou a mesma coisa. Concordo. Vou fazer um último comentário rápido, que eu sei que a gente Vontade. já está da hora. Não, dá tempo. Só um comentário em relação ao que vocês falaram. Eu também tenho por hábito agora pedir para os pacientes, para quando estão fazendo teste de esforço, trocarem a máscara lá no hospital, trocarem para uma máscara cirúrgica, ela é mais fina, ou pelo menos dá uma sensação de melhora, né, para você desempenhar a sua atividade durante o teste. Então, isso é importante. E com relação a esse problema do tira a máscara durante o exercício, não tira, realmente é o que o Fernando falou, não existe nenhum tipo de procedimento legal, você é obrigado a fazer com máscara ou não é, isso não tem, não cabe essa discussão. O que eu falo para o paciente quando ele está fazendo o teste, que ele fala assim, posso tirar a máscara? Eu falo, olha, o problema é o seguinte, o ambiente, por mais que ele seja limpo, por mais que a gente tenha uma distância entre uma atividade, um teste e outro, que a gente termina um teste, espera meia hora para poder fazer um novo teste na mesma sala, pelo menos entre meia hora e 40 minutos para fazer novamente um teste. Não, nós estamos num lugar que por si só, insalubre. A gente está fora da nossa casa e a gente está dentro de um ambiente hospitalar ou coisa semelhante. Então, eu, particularmente, eu sempre falo isso. Olha, a máscara que você está usando não é para minha segurança. Eu estou todo paramentado. Eu estou usando máscara, eu estou usando face shield, eu estou usando tudo para me proteger. A máscara é para sua segurança. Então, depende de você. Então, é o argumento que eu uso hoje para tentar convencer aquele paciente a fazer o exercício, ou fazer o teste ergométrico com máscara. E na reabilitação, sem dúvida. Nesse ponto, eu sou intransigente também, acho que a Cláudia também citou isso, eu sou intransigente com relação a isso. Você quer fazer reabilitação cardíaca presencial, você vai fazer com máscara. Isso aí é condição sine qua non, ambiente aberto, o máximo ventilado possível e tentar fazer da melhor maneira possível o exercício deles com distanciamento preconizado, tudo isso. Cuidado muito grande com limpeza o tempo todo. Isso aí, obrigado.